vamos fazer hoje uma divisão que tem que ficar muito clara para a gente, que é a diferença entre o oposto de um número complexo e o conjugado de um número complexo. Então vamos lá perceber que não é tão difícil assim essa diferença, entender essa diferença. Então vamos começar com o oposto. O oposto do número complexo. O oposto do número complexo nada mais é do que o oposto de z é menos z. Estranho isso, né? Mas é assim mesmo. O oposto de z é menos z, como tem no número inteiro. O oposto de 3, menos 3. O oposto de menos 1/5 racional, 1/5. E nós temos o oposto do complexo também. O oposto de z é menos z. Sendo assim, olha só, sabendo que o meu z é, então, considerando que z igual a A mais BI, o seu oposto será menos z, ou seja, menos A mais BI. Sendo assim, será menos z igual a menos A menos BI. Por que eu chamo muita atenção nesse caso? Porque você tem a troca do sinal do A e você tem a troca do sinal do B. Então, você inverte o sinal do A e o inverso do B. Então, vamos fazer aqui alguns exemplos em relação a isso. Vamos lá. Então, quanto é que vai ser o oposto de 2 pontos? 4 menos 5i. Como é que vai ficar? Menos 4 mais 5i. Nota que eu fiz o quê? Eu fiz menos, vamos colocar aqui em cima para chamar bastante atenção, menos 4 menos 5i. Agora, se eu quisesse fazer menos 7 mais 2i. É a mesma coisa que se eu fizesse menos 7 mais 2i. E vai ficar, então, 7 menos 2i. Legal, trocou. E se eu tiver um imaginário puro? Imaginário puro. Tiver aqui 5i. Bom, nesse caso, é como se eu tivesse menos 0 mais 5i. Esse é o meu complexo, mesmo sendo zero. Então, ele vai ficar o quê? Menos 0 menos 5i. Como não vai fazer sentido eu escrever o menos 0 ali, eu vou dizer então que isso aqui é menos 5i. E se eu tiver um real? 5. Como é que vai ficar? Eu vou enxergar isso como sendo o quê? Menos 5 mais 0i. Então, eu vou ter como resultado
menos 5, menos 0i. Nota que essa parte aqui não vai fazer sentido, porque é 0i, e isso é igual a menos 5. Então, nota que aqui nós temos exemplos, né, com dois complexos, já revisando isso, né? Esse aqui é complexo, esse aqui é complexo, esse aqui é um imaginário puro, e esse aqui é um número real. E com isso eu consigo fechar, então, a noção de oposto de um número. Nota que não é difícil, é só colocar o menos na frente e trocar o sinal dele todo. Por que eu disse que existe uma diferença em relação ao conjugado de um número? Agora vamos olhar o conjugado. O conjugado vocês vão encontrar ali no livro de vocês, na página 10. Então, dado o número complexo z igual a a mais bi, então, seja um complexo z igual a a mais bi, chamamos de conjugado de z. Então, vou botar aqui um número complexo, né? Chamamos de conjugado de z o quê? Cuja notação z barra, aqui em cima tem uma barrinha, o número complexo z barra igual a menos bi. Vocês perceberam a diferença entre o conjugado e o oposto? No oposto, eu troco o sinal do A e do B. No conjugado, eu troco só o valor do B. Eu não troco o valor do A. Então vamos fazer alguns exemplos para que isso fique cada vez mais claro. Então vamos supor isso aqui. Se eu tiver Z1 igual a 1 mais I, isso implica que o meu conjugado vai ser igual a quanto? Minha parte real vai continuar a mesma. Só vou trocar o valor do meu imaginário. 1 menos I. Vamos outro? Z2. Z2 igual a menos 3 menos 5i. Isso implica que o meu Z barra vai ser o quê? Minha parte real continua a mesma, menos 3, e a parte imaginária troca o sinal, mais 5i. Tranquilo? Mais um exemplo. Z3 igual a 3. Aqui eu tenho dois complexos, aqui eu tenho um real. O conjugado de um número real vai ser o seguinte: mantenho o sinal da minha parte real, troco o sinal da minha parte imaginária. Não tem. Então, o conjugado de um número real é ele mesmo. Não muda. Z4. Se eu tiver aqui menos i, um imaginário puro, isso implica que o meu z barra, né, vai ser quanto? Aqui é Z1, Z2, Z3. Meu Z4 barra vai ser igual a quanto? Mantenho o sinal da minha parte real.
é zero, é zero. Troca da parte imaginária, menos i vai ficar i. Isso vai ser muito importante, é importante a gente conhecer, que nós vamos utilizar para fazer divisão. A divisão dentro dos números complexos é feita pela multiplicação de uma fração composta pelos conjugados. Esse é um assunto que vocês já devem ter dado uma lida em relação a isso, mas a gente só vai aprofundar um pouco mais à frente. Sendo assim, nós temos algumas poucas, mas importantes propriedades, né, a serem vistas. Então vamos apagar aqui e vamos trabalhar essas 4 propriedades que vão ajudar a gente mais à frente a resolver os exercícios. Lembrando que essas propriedades estão lá na nossa página 4. A primeira delas é a seguinte. Então, propriedades. Propriedade 1. Se eu tenho um conjugado e eu faço o conjugado dele novamente, então fica z barra barra, eu retorno, isso é igual ao próprio z. Então, se eu tenho ele e faço o conjugado dele e faço o conjugado novamente, dá ele próprio. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Um exemplo. Se eu tiver z igual a 2 mais 3i. Aplico o conjugado dele vai ser igual a 2 menos 3i. Agora, se eu fizer o conjugado do conjugado, vai dar 2 mais 3i. Nota que eu retornei ao z inicial. Isso é bem interessante, que ele vai ser bem útil para frente. Vamos lá. Propriedade 2. Z igual a Z barra, C e somente C, Z pertencer aos reais. Ou seja, se ele for um número real, vamos supor que eu tenho aqui 3. Né? O conjugado de 3 vai ser quanto? O próprio 3. E do mesmo modo, 3, o conjugado dele vai ser 3. Certo? Então, olha só. Isso é importante para a gente perceber que só vai ser verdadeiro se eu não tiver nenhuma parte imaginária envolvida no meu processo. Então, Z, o conjugado dele é 3. E o que gerou esse conjugado? O próprio 3, o próprio real. Vamos à terceira propriedade? Propriedade 3. Se eu tenho Z1 barra mais ou menos Z2 barra, isso é a mesma coisa que fazer o Z1 mais ou menos Z2 e o conjugado dele todo. Se eu tiver aqui, vamos pegar um exemplo. Né? Vamos fazer Z1 igual a 2 mais 3i e um Z2 igual a 1 menos i. Vamos calcular aqui, ó. Vamos calcular primeiro esse lado daqui. Vamos fazer o Z1 barra, vai dar 2 menos 3i, mais, vamos fazer o mais primeiro, o Z2. 1 menos i. Só que eu quero o conjugado dele, mais i. Nesse caso, olha só, eu vou somar a parte real, vai dar 3, menos 3i mais i, menos 2i.
certo? Cheguei aqui nesse valor. Agora, vamos fazer primeiro a soma deles, depois vamos fazer o conjugado. Então, 2 mais 3i, mais, né, porque eu usei aqui o mais, eu vou usar mais aqui também. 1 menos i. Nota que eu vou ter 2 mais 1, 3, 2i menos i, menos 2, mais 2i. 2i menos i, mais 2i. E eu vou calcular o conjugado dele todo. Qual é o conjugado dele? 3 menos 2i. Nota que chegamos ao mesmo lugar. Nós podemos fazer isso, uma demonstração algébrica. Isso é só um exemplo. O mesmo vale para subtração. E a quarta propriedade, né, o quarto exemplo, a quarta propriedade, vai dizer para a gente o seguinte, que se eu tenho a multiplicação de dois z's, né, dois conjugados, 4, eu tenho o conjugado de z1 multiplicado pelo conjugado de z2, eu vou ter como resultado o conjugado de z1 vezes z2. Então, vamos ver. Vamos supor que z1 fosse 1 mais i e z2 fosse igual a 1 menos i. Vou calcular o primeiro conjugado desse, 1 menos i, e o conjugado desse aqui, que vai ser 1 mais i. Vamos fazer a multiplicação. 1 vezes 1, 1. 1 vezes i mais i, menos i, mais 1. Por quê? Porque isso aqui vai dar menos i quadrado, mas i quadrado é menos 1, vai dar mais 1. O i com i vai cancelar, vai dar 2. Agora vamos fazer o exemplo aqui. Se eu fizer z1 vezes z2, eu tenho 1 mais i, que vai multiplicar 1 menos i. Nota que esse é z1, esse é z2. Esse aqui é z1 barra, esse aqui é z2 barra, por isso que ele está invertido. Então, o que nós vamos ter aqui? E eu quero ainda isso tudo barra, certo? Eu quero o conjugado disso tudo. 1 vezes 1, 1, menos i, mais 1. Conjugado disso tudo. Isso vai dar quanto? Vai dar o conjugado de 2, que é igual a 2. Então, nota que nós conseguimos chegar no mesmo ponto, né? Ó, 1 vezes 1, 1. 1 vezes menos i, menos i. Menos 1, menos i vezes 1, dá i. I vezes menos i vai dar quanto? Menos i quadrado. Menos i quadrado. Como i quadrado é menos 1, menos menos 1, mais 1. 1 mais 1, 2. Esse cancela com esse, deu 2. Mas o conjugado de 2 é o próprio 2. Espero que vocês tenham conseguido perceber bem a diferença entre o oposto e o conjugado. Até a próxima.